Partiu? Sim, professor. Boa noite a todos. Tem alguém aí que eu não dei boa noite? Vamos lá? Boa noite. Vamos que vamos. Qualquer coisa vocês abrem o microfone aí, tá? Porque eu não tô conseguindo ver ninguém. Tá? Nem o chat aqui eu tô conseguindo ver, só parando pra me escutar. Tá? Bom, na última aula a gente falou um pouquinho sobre funções contínuas, definição, alguns exemplos, e a gente encerrou a aula falando sobre o teorema do valor intermediário, que é um teorema muito importante quando a gente procura intervalos onde a gente possa encontrar raízes de certas funções que não são tão simples de verificar, tá? Bom, na aula de hoje a gente vai seguir aí falando um pouquinho mais de limites e acredito que a gente encerre a questão de limites hoje. Na próxima aula a gente já entra em derivada. Bom, vocês estão vendo um limite aí na tela de vocês, tá? Ele é um limite que a gente ainda não aprendeu a calcular. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Sim, professor. Tá bom. A gente não aprendeu Sim, a professor. calcular. Obrigada aí pelo retorno. Se você colocar o zero aí, se você sair substituindo, porque nós vimos na aula passada que a função seno ela é uma função contínua, assim como a função x, né, do primeiro grau identidade. Então a gente sabe que é só substituir, tá? Mas esse só substituir é quando não dá problema, tá? Quando dá problema a gente tem que ver como é que a gente resolve esse problema, que tipo de problema. Aí você vai ter uma divisão por zero, olha aqui. Então não é só substituir. Tá? Então, esse tipo de limite a gente ainda não aprendeu a calcular. Quem vai ajudar a gente a resolver ele vai ser um teorema que vai aparecer agora, tá? O teorema do confronto. Mas antes, só mostrando para vocês o comportamento dessa função. Aí o gráfico dela, ó, a gente consegue fazer ele por enquanto no GeoGebra. Aí, ó. Tá? O que está acontecendo com essa função, com as alturas dessa função? Quando você está chegando, observem que o limite é quando x se aproxima do zero. Então, nas redondezas do zero aqui, ó, acompanha meu mouse, você está vendo que as alturas estão se aproximando da altura zero. Então, pelo gráfico aqui, pela análise do gráfico, a gente consegue concluir que esse limite é zero. Tudo bem? Tudo. Beleza. Sim, professor. Ótimo. Bom, mas se a gente não tivesse o gráfico, então é aí que entra o teorema do confronto, tá? Então presta atenção para a gente falar sobre um pouquinho sobre esse teorema. Esse teorema é o seguinte: digamos que no mesmo intervalo você tem três funções, tá? Então aqui eu chamei de G, F e H. O que está acontecendo aqui? Qual é a hipótese desse teorema? Na hipótese desse teorema, a primeira delas, né, diz o quê? Que você tem um comportamento de crescimento das imagens da função assim, ó, g de x menor ou igual que f de x menor ou igual que h de x. O que significa o que significam essas desigualdades? Significam que as imagens de g, as alturas da função g, são menores, no máximo iguais às alturas, imagens da função f, que por sua vez são menores ou iguais, né, ou no máximo, né, iguais às alturas da função h. Então, as imagens, as alturas dessas funções estão bem comportadas, tá? Elas ficam delimitadas uma pelas outras aí, conforme vocês estão vendo a desigualdade. Essa é a primeira hipótese do teorema. A segunda hipótese do teorema diz o seguinte, que quando você calcula o limite na função que tem menor altura e na função que tem maior altura, ou seja, nas menores imagens aqui e nas maiores, e você obtém um limite L. Então, tanto calculando o limite da função G, como calculando o limite da função H, que digamos assim são as duas funções das pontas, a menor e a maior, você tem a altura L. Então, o que significa isso? O que significa essas igualdades aqui que eu estou apontando? Significa que quando você se aproxima de A, as alturas de G, as imagens de G, elas correm para a altura L. Da mesma forma que as alturas de H, as imagens da função H, nas redondezas do A, essas alturas de H, elas correm também para essa altura L.
Bom, mas o que acontece? A minha G era a função que tinha as menores alturas. A minha H é a função que tem as maiores alturas, ok? Quem é a minha função F? A minha função F é uma função cujas imagens, elas ficam, digamos assim, exprimidas. As imagens de F, elas não ultrapassam as imagens de H e elas não são menores que as imagens de G. Então elas ficam, digamos assim, elas ficam comprimidas ali no meio entre G e H. Aí você pensa assim, se nas redondezas de A, tanto as menores alturas como as maiores alturas vão para a mesma altura L, o que naturalmente vai acontecer com as alturas que ficam exprimidas ali no meio? Elas não vão ter para onde correr, elas vão ser obrigadas também a ir para a altura L. Essa situação, a gente consegue, por exemplo, olha aí o próximo slide que eu estou passando para vocês. Olha só, estão vendo a função G aqui? A função G, olha para as alturas da G, olha para as alturas da H e olha para as alturas da F. Então, você observa o comportamento. As imagens de G são sempre menores, no máximo iguais a de F, que por sua vez são menores ou iguais de H. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, ela corresponde a essas desigualdades que estão aparecendo aqui. Agora, o que acontece na região do A, nas redondezas do A, da G e da H? Tanto da G como da H, ó, nas redondezas do A, tanto a G como a H, as alturas se aproximam de L. E isso vai fazer com que as alturas da F também se aproximem de L nas redondezas de A, porque a F não tem para onde fugir. Ela já foi estipulada assim. As alturas de F não podem ultrapassar as alturas de H e não podem ser menor que as alturas de G, no máximo iguais. Então ela fica comprimida ali no meio. Então, se você sabe o limite das funções que estão nas pontas, das menores alturas e das maiores alturas, você sabe, mesmo que você não conheça a função que está ali no meio, se você tem a informação de que ela está comprimida ali no meio, você sabe o limite dela também, nas redondezas desse A. Foi ou não foi? Foi. Que não tem pra onde fugir, entendeu? Porque essa minha F que tá no meio aqui, pra ela não ir pra L, ela teria que subir aqui. Se ela subisse aqui, ela seria maior que H. Isso contradiz a minha hipótese, ó. F não é maior que H. Ou teria que ser menor que L. Para ser menor que L, ela teria que vir aqui para baixo. Esse vermelho teria que vir aqui para baixo. Se este vermelho viesse aqui para baixo, ia ser menor que G. E isso não acontece, porque na minha hipótese ela está amarrada. Então, como ela tem que ficar comprimida ali no meio, quando eu sei o limite das pontas, eu sei o limite de quem está ali no meio, comprimido, amassado ali, tá amassado. Em alguns livros isso aparece como teorema do sanduíche, tá? Em alguns livros aparece esse nome. Aí a gente tá com o teorema do confronto. Celto, foi ou não foi? Foi sim. Esse é o teorema do confronto. Bom, então, como é que você vai resolver isso? Pega, por exemplo, esse primeiro exemplo aí, tá? Eu tenho uma função que eu não sei a lei dela, mas eu tenho essa informação que vocês estão vendo aí. Essa função, ela não ultrapassa a função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. E ela não é menor que 3x menos x ao quadrado. Ela fica ali no meio dessas duas. Aí eu peço para você o limite dessa função quando x se aproxima de 1. Então, o que você vai fazer? Você sabe que essa função está comprimida entre essas duas funções. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular o limite quando x tende a 1 dessas duas funções que estão nas pontas. Então, eu vou pegar, ó, nesse outro slide, ó, a primeira função, 3x menos x ao quadrado. Quando x vai para 1, é só substituir como a gente já aprendeu. Então, esse primeiro limite, ele dá 2. A segunda função que está aqui, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando você calcula esse limite, numerador e denominador, dá 0 sobre 0.
que a gente aprendeu? Que quando dá 0 sobre 0, a gente tem que fatorar para cortar esse problema do zero. Então, lá em cima, embaixo já está fatorado. X menos 1 não tem mais o que fazer. Lá em cima, x ao quadrado menos 1, você abre como x menos 1 que multiplica x mais 1. Só que x menos 1 sobre x menos 1 é 1. É o mesmo número sobre ele mesmo. Então, esse limite, ele se transforma no limite de x mais 1. Porque você vai cortar x menos 1 com x menos 1. Então, o limite de x mais 1 é 2. Então, o que significa? Que tanto a função que tem as menores imagens, o limite é 2, como da função que tem as maiores imagens, o limite é 2. Então, essa função aí que está comprimida no meio, o teorema do confronto garante que nas redondezas do 1 aí, essa função que está aí no meio, o limite também é 2. Sim ou não? Pode acontecer de ter limites diferentes? Pode. Aí você não pode usar o teorema do confronto. Aí é outra bomba pela frente. É outra bomba. Tá? Porque o que acontece? Quando você tem um teorema, uma proposição, um resultado, você só pode usar esse... A gente falou sobre o teorema do valor intermediário no finalzinho da aula passada, e eu falei muito sobre... Eu tentei explicar as hipóteses. Por que é muito importante você entender as hipóteses de um teorema? Porque você só vai poder usar ele se aquelas hipóteses forem satisfeitas. Se uma daquelas hipóteses furar, esse teorema ele não vale. Pode acontecer que dê certo, mas é uma coincidência, um caso à parte, não é uma regra. Esse teorema que vocês estão vendo aqui, ele tem duas hipóteses que precisam ser satisfeitas. A primeira é que as funções obedeçam a essas desigualdades que eu estou passando o mouse. Elas têm que ter esse comportamento em uma certa vizinhança de A. Elas têm que ter esse comportamento. As imagens da minha função f têm que ficar comprimidas. Isso tem que acontecer. As imagens da minha função f têm que ficar comprimidas entre as imagens da g e da h. Não pode ultrapassar as imagens de h e não pode ser menor que as imagens da g. Essa é a primeira hipótese. A segunda é que o limite dessas duas imagens que estão nas pontas seja o mesmo. Seja L, tanto o limite da esquerda como o da direita tem que ser L. Se essas duas coisas são satisfeitas, essas duas hipóteses acontecem, aí o teorema do confronto garante que o limite da função que está comprimida aí no meio também é L. Mas você tem que ter tudo isso aí bonitinho para funcionar. Tá? Então aqui a gente está vendo exemplos de como é que você aplica esse teorema. Tá legal? Porque assim, o que a gente vê nesse curso, assim, não dá pra gente pensar que a gente vai sair desse curso aqui sabendo calcular todos os limites que existem no mundo. Não é assim. Tem muita coisa ainda pra gente aprender, tá? Você vê aqui, digamos assim, são os limites principais, digamos assim, tá? Que te dão condições de você conseguir fazer um curso de cálculo 1B, de cálculo 2, tá? E conseguir algumas ferramentas aí aprender ao longo do curso. Mas você não vai saber calcular os limites todos que existem no universo, tá? Tudo bem, gente? Tranquilo. Tá bom? Aí, por exemplo, olha só, essa função aqui, ó, essa função menorzinha aqui, 3x menos x ao quadrado, me acompanha. É uma parábola com cavidade para baixo, ó. Parábola quadrática aqui, com cavidade para baixo menos. Essa função maior aqui, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, nós vimos que a gente consegue simplificar ela, acompanha meu mouse. Quando eu cortar esse x menos 1 com esse x menos 1, é claro que nessa situação eu estou excluindo 1 da jogada. Porque se eu botasse 1 aí, viraria 0, e eu não posso fazer divisão por 0. Então, excluindo 1, essa função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é exatamente a função x mais 1. X mais 1 é uma reta crescente. Então, observem aí, ó. Aqui tem uma bolinha aberta que não apareceu no gráfico, tá? Eu não consegui botar essa bolinha aberta aqui no gráfico. Aqui, ó. Aqui tem uma bolinha aberta. Onde é que tá meu mouse? Essa função, essa vermelha que vocês estão vendo aqui, é a função 3x menos x ao quadrado. É a parábola com cavidade para baixo. Essa reta que vocês estão vendo aqui é exatamente a função x mais 1,
que foi a função que você obteve quando você fez a simplificação do x-1 com o x-1. Então, observe que nas redondezas do 1, as duas funções, as imagens das duas funções se aproximam da altura 2. Então, qualquer função que esteja comprimida aqui no meio, ó, segue meu mouse, ó. Se a função não pode ter altura maior que a reta, nem altura menor que essa parábola, a função ela fica comprimida aqui. Então, quando você se aproximar do 1, ela vai ser comprimida aqui e as alturas dela também vão ter que se aproximar do 2. É exatamente o que garante o teorema do confronto. Tudo bem? Sim, professora. Bom, a gente começou essa aula aqui falando desse limite, né? Como é que a gente calcula esse limite sem o gráfico? Então, eu dei o teorema aí, apresentei o teorema para vocês, mostrei um primeiro exemplo. Então, o segundo exemplo é exatamente essa função aí que a gente começou. Então, vamos lá. É o seguinte, o que você sabe, tá? Além das propriedades de calcular o limite, você tem agora esse teorema aí. O que você sabe? Esse teorema aí, você só consegue usar ele se você comprimir uma função no meio de outras duas. Se você jogar uma função no meio de outras duas, obedecendo bonitinha lá as desigualdades. Aí você olha para as duas funções que estão aqui que estão nesse slide aqui, ó. São duas em uma. Na verdade são três, mas vamos pensar em duas aqui. Eu vou pensar na função x aqui, que é a identidade, e vou pensar na função seno. Para eu usar esse teorema, mas Cris, por que você quer usar esse teorema? Porque o que eu aprendi no curso até agora foram as propriedades. Nenhuma das propriedades que eu aprendi me ajuda a calcular esse limite. Eu só tenho um teorema que eu aprendi agora, então eu tenho que usar esse teorema, que nenhuma das propriedades funciona. Nesse teorema, eu tenho que comprimir uma função entre outras duas. Eu não vou fazer isso com a função x. Por quê? Porque a minha função x, ela é uma função identidade. A função identidade é uma reta crescente. Você não consegue limitar ela. Essa limitação que eu preciso para usar o teorema do confronto, para satisfazer essa primeira hipótese aqui, ó, eu tenho que satisfazer as duas. Então, eu começo pensando nessa primeira aqui, eu vou ter essa ideia de limitação com a função seno. Por quê? Porque nós sabemos que a função seno, as imagens da função seno são limitadas. A menor imagem que você tem para a função seno é -1 e a maior é 1. Então, eu sei que a função seno, tá aí toda a solução, eu vou conversar com vocês a respeito dela. Aqui, ó, a minha função seno, presta atenção aqui, ó, acompanha meu mouse. A minha função seno, ela fica limitada entre -1 e 1. Por quê? Porque esse é o comportamento da minha função seno. Seno, cosseno, fica limitado entre -1 e 1. Essas são as imagens da minha função. Então, observa o seguinte. Tudo bem até aí, pessoal? Por que o -1 e 1? Não entendi essa parte. Porque a função seno, ela é limitada entre -1 e 1. A função seno de x, para qualquer x real, em particular para esse x que está aqui dentro. Porque assim, você pensa assim, vamos lembrar as funções trigonométricas. Tá? Eu não posso dar uma aula aqui, parar para fazer tudo, mas eu posso recordar com vocês, tá? A função do primeiro grau. Qual é o domínio de uma função do primeiro grau? Reais. Qual é a imagem de uma função do primeiro grau? Reais. Função quadrática. Quem é o domínio de uma função quadrática? Reais. Quem é a imagem de uma função quadrática? Depende. Você vai ter que analisar se a parábola está para cima, se a parábola está para baixo. Certo? Aí você vai para as funções trigonométricas. Quem é o domínio da função seno e função cosseno? Quem é o domínio da função seno e cosseno? Os reais. Quem é a imagem da função seno e cosseno? -1 e 1. Por quê? Porque quando você aplica valores para seno e cosseno, a menor altura que você tem é -1 e a maior é 1. Tanto para seno como para cosseno. Deixa eu ver se eu tenho o gráfico dela aqui. Na aula passada a gente viu o gráfico de uma delas. Deixa eu
ver se eu tenho o gráfico da seno aqui. Não, da função seno eu não tenho o gráfico aqui. Tá? Mas você pode comprovar isso, você pode recordar o gráfico da função seno no GeoGebra, tá bom? Se você não lembra como é que faz. Tá? Tanto a função seno como a função cosseno, a menor imagem é -1 e a maior imagem é 1. São funções periódicas. Tudo bem, gente? Então, esse seno que vocês estão vendo, essa função aqui, por que entre -1 e 1? Porque a imagem da função seno, esse 1 sobre x é um número real. Ela não passa de -1, não é menor que -1, ela fica entre -1 e 1 sempre. A tangente não, né? A tangente é real. Eu estou falando do seno e do cosseno. Tangente é outra Sim. história. A tangente, ela explode. Vai ter imagens infinitas e mais... A gente já viu, inclusive, nas assíntotas, né? Que a gente vai ter explosões positivas e explosões negativas das alturas. Eu estou falando do seno e do cosseno. A função seno e a função cosseno são limitadas. Eu poderia... Essa desigualdade que vocês estão vendo aqui, eu poderia trocar ela por cosseno aqui ao invés de seno e ela estaria valendo. Porque tanto seno como cosseno são limitadas entre -1 e 1. Você não consegue, você pode fazer o cálculo de qualquer seno, qualquer cosseno, ele não ultrapassa 1 e nem é menor que -1. Tudo bem? Certo, pessoal? Certo. Certo, professor. Tá? Eu consigo limitar essa galera aí por causa da característica da função seno, tá? Bom, observa o seguinte. Eu tenho essa desigualdade aqui. Se o x for positivo, se o x for um número positivo maior que 0, e eu multiplicar todas essas entradas aqui, como o x é positivo, me acompanha. Eu não mexo na desigualdade. Ela não se inverte. Por quê? Porque eu estou multiplicando todo mundo por um número positivo. Então, fica menos x menor ou igual que x, seno 1 sobre x menor ou igual que x. Certo? Aí você pergunta assim, Cris, mas por que você multiplicou por x? Porque eu quero essa função aqui, ó. Eu quero essa função aqui, ó. X seno de 1 sobre x. Se eu quero x seno de 1 sobre x, e eu já tenho seno de 1 sobre x, o que falta aparecer aqui? O x. Então, eu vou multiplicar todo mundo por x. O que eu fiz aqui? Eu fiz aparecer essa função que eu quero aqui. Essa função que eu estou trabalhando o limite apareceu aqui, ó. Aqui no meio, ó. Por que isso é importante? Porque quando eu calcular os limites do menos x e no x, aqui, ó, eu vou usar x se aproximando de 0 pela direita. Por quê? Porque essa desigualdade que vocês estão vendo no meu mouse aqui, ela vale quando o x é maior que 0. Ela não muda, essa desigualdade, ela não se inverte quando eu multiplico por x, porque x é positivo. Então, eu estou considerando valores positivos maiores que 0. Então, o limite que eu vou calcular aqui é 0 pela direita. Então, 0 pela direita no x, 0 pela direita no menos x, como é que eu calculo esse limite? Substituindo. Então, isso aqui deu 0. Então, o teorema do confronto, ele vale tanto para o limite que a gente está vendo aqui, como eu posso fazer ele valer para os limites laterais. Eu posso olhar só para um lado dele. Se eu comprimir a função só de um lado e os limites da função menor e da função maior forem para a mesma imagem, a função que está comprimida ali no meio também vai obedecer, vai ter que correr para essa mesma imagem. Então, os laterais aqui também valem pelo teorema do confronto. Eu posso olhar para os lados. Tá? É um caso particular. Então, pelo teorema do confronto, como x se aproxima de 0 pela direita, o limite nas pontas vai para 0, o limite da função que está dentro também vai para 0. Então, o limite lateral à direita do 0 dessa função deu 0. Calculei o limite? Não, ainda não calculei. Por quê? Porque por enquanto eu só fiz pela direita. Agora eu tenho que fazer pela esquerda, para ver o comportamento da função. Foi ou não foi esse limite à direita aí? Tem alguém
Perfeito, professor. Agora eu vou fazer o lado contrário. Eu vou supor que o meu x é negativo. Presta atenção. Se o meu número x é negativo, quando eu multiplicar x nessas entradas aqui, a minha desigualdade ela se inverte, tá vendo? Tá vendo aqui? Por que as minhas desigualdades, essa desigualdade aqui, as duas inverteram? Por quê? Porque esse x que eu estou multiplicando agora, ele é negativo. Então, por isso que vai aparecer o que vocês estão vendo aí. Aí você pode pensar assim, poxa, Cris, mas tem um menos x numa ponta que é maior que o x. Correto? Porque o meu x é negativo. Se o meu x é negativo, o menos x ele é positivo. Então, por isso que ele é maior. E da mesma forma agora eu faço o limite pela esquerda. Por quê? Porque essa desigualdade, ela está valendo quando o x é negativo. Então, quando eu fizer o limite pela esquerda do zero dessas pontas, da menor e da maior, também vai para zero. Então, quer dizer que o limite à esquerda dessa função que está no meio também vai para zero, pelo teorema do confronto. Se eu mando as pontas para o mesmo lugar, quem está comprimido no meio também tem que ir para lá. Então, a direita, tanto o limite à direita como o limite à esquerda do zero dessa função x sendo 1 sobre x deu zero. Então, eu posso concluir, agora eu concluo que esse limite, quando x se aproxima de zero dessa função, é zero. Foi ou não foi? Foi sim. Perfeito, professor. Tá? Tem que fazer os dois lados, porque tem esse probleminha da desigualdade aí que a gente não sabe, entendeu? Então você tem que fazer essa análise lateral aí. E o teorema, como ele vale para um limite normal, você consegue restringir para os laterais. Certo? Certo. Podemos seguir? Podemos? Alguma dúvida, alguma Sim, pergunta aí? Tá tranquilo? Não precisa ter medo de perguntar não, tá, pessoal? Por enquanto tá tranquilo. Então tá bom. Bom, o que eu tô mostrando no slide aí? Olha olha essa primeira desigualdade aqui, ó, para mostrar para vocês que a teoria, quando a gente escreve a formalidade da matemática, ela tem que bater, ela tem que fazer uma ponte com a parte geométrica, com o gráfico, tá? Tem que dizer a mesma coisa. Essa primeira, ó, quando x é maior que zero, me acompanha aqui, ó, com o meu mouse. Quando x é maior que zero, a gente concluiu isso aqui, ó. O que a gente concluiu? Que a função que eu tô querendo estudar, ela fica entre menos x e x, quando x é maior que zero. Então, vamos olhar aqui, ó. Quando x é maior que zero, me acompanha. Eu tô aqui do lado direito, ó. A minha função é essa função azul aqui. Ela fica entre essa verde e essa vermelha, quando x é maior que zero. Quem é essa verde aqui? É a reta, ó, y igual a menos x. Quem é essa vermelha aqui? É a reta y igual a x. Então, essa, quando x é positivo, quando eu tô desse lado direito aqui, ó, acompanha o meu mouse, a função que eu estou analisando, ela fica entre menos x e x. Exatamente o que está escrito aqui, ó. E olha o que acontece quando você se aproxima do zero. Tanto pela reta vermelha como pela reta esquerda, você tem as alturas indo para zero. Então, as alturas da minha função que está aí no meio são comprimidas também para zero. Esse lado direito, que é o primeiro e quarto quadrantes do meu plano cartesiano, eles correspondem a essa primeira parte da conta que a gente fez aqui. Certo? Certo. O outro lado é quando o x é negativo. Quando o x é negativo, o que aconteceu com a minha desigualdade? A gente teve que inverter. Por quê? Porque o x é negativo, então eu inverto. Então, na parte que o x é negativo, eu estou dizendo que a minha função fica entre x e menos x. Então, vamos olhar lá. Quando o x é negativo, eu estou aqui, ó, do lado esquerdo, ó. A minha função é essa azulzinha aqui. Ela fica entre essa vermelha, que é menor agora, e essa verde, que é maior. Quem é essa vermelha aqui, que é a menor? É y igual a x. Quem é essa verde aqui, que é maior, nesse caso?
y igual a menos x. Olha a reta aí. Então, nesse lado aqui, você fica entre x e menos x. Olha aqui, ó, a menor é x, ó, me acompanha, e a maior é menos x. E a minha função azulzinha tá ali no meio, ó. Então, quando você se aproxima do zero pela esquerda, tanto a verde como a vermelha, x e menos x, né? As alturas vão para zero. Então, a minha função que está comprimida aí no meio é obrigada a ir para zero. Então, pela direita foi para zero, pela esquerda foi para zero, então o meu limite é zero. Foi ou não foi? Foi sim. Essa ponte, tá, pessoal? Essa ponte da teoria, da forma, quando a gente formaliza os conceitos e a gente enxerga eles no plano cartesiano e enxerga eles, nem todos os conceitos a gente vai conseguir enxergar, tá? Principalmente quando a gente trabalhar com álgebra. Muitas coisas a gente não consegue visualizar, tá? Mas o que a gente consegue visualizar é bom você ter em mente para você poder fazer essa ponte. Aí você vai amadurecendo aí, tá? Vai amadurecendo a forma de você ver aí a matemática, tá? Tudo bem? Vamos em frente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo. Professor, vamos em frente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, então, do limite trigonométrico fundamental. Vocês estão vendo aí esse limite aí. Se você substituir, vai dar 0 sobre 0. Não tem como fatorar aí, tá? Porque você não tá com função polinomial em cima. Função trigonométrica seno. E isso aí dá 1. Agora, por quê? Deixa eu mostrar. Eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou mostrar pra vocês o gráfico da função seno x sobre x. Você consegue fazer isso no GeoGebra. Tá aí, ó. Esse azulzinho que vocês estão vendo aí é a função seno x sobre x. Aqui tem uma bolinha aberta. Tá? Aqui tem uma bolinha aberta. Por quê? Porque essa função, ela não existe no zero. Quem é o domínio da função seno x sobre x? São todos os reais menos o zero. Então, tem uma bolinha aberta aqui no 1. Tá? Aí você observa o quê? Que quando você se aproxima do zero pela direita ou pela esquerda, as alturas se aproximam de 1. Então, esse limite aqui é 1. Tudo bem? Sim. Sim, sim. Então agora, digamos que a gente não soubesse fazer esse gráfico. Olhando para o gráfico, a gente consegue fazer essa análise do limite, verificar que o limite realmente é 1. Mas digamos que a gente não soubesse fazer esse gráfico. E eu quero provar que esse limite é 1. Então, vamos lá. Vamos pegar o círculo trigonométrico, raio 1, tá? Então, olha só. Eu tô pegando um pedaço dele aqui, eu tô pegando só o primeiro quadrante, tá? Ó, círculo trigonométrico. Tá? O meu raio aqui, ó, é 1. Então, de A até B' eu tenho 1. Tá? Então, vocês estão vendo aí, suponha que você tem um ângulo X aqui. Então, você tem o setor circular AB', aqui. Então, você tem o cosseno, seno, a tangente aparecendo aí. Tá? Seno sobre cosseno. Então, dá uma olhadinha nessa figura que vocês estão vendo para vocês se localizarem. Tá? Olha... Nós vamos trabalhar com 3 ferramentas aqui. Vamos trabalhar com o triângulo ABC. Vamos trabalhar com o setor circular AB', e vamos trabalhar com o triângulo AB', Alguma dúvida? Tudo bem aí, pessoal, com essa figura aí? Tudo bem. Sim. Tá bom. Sim. A gente vai precisar, bom, a área do triângulo, né? Base vezes altura sobre 2, tá? Eu acho que a área do triângulo a gente já tá meio que na veia, né? Agora, a área do setor circular, só pra gente recordar, eu coloquei aí um desenho, ó. Você pode calcular ela tanto em graus como em radianos. Como a gente costuma trabalhar em radianos, eu vou usar essa segunda formulazinha aqui pra gente trabalhar, tá? Então, é fácil de você verificar qual é a fórmula, tá? Você pega a área total do círculo e depois você pega um setor circular, tá? Você faz essa regrinha de 3 aí. É claro, quando você trabalha com radianos, 360 é 2π. Então, por isso vai cortar os π's aí e vai aparecer θ r ao quadrado sobre 2. Quem é θ? Θ é o meu ângulo, ó, o ângulo do setor circular. E R é o raio do meu círculo. Tá bom?
Então, a área desse setor amarelo aqui, ó, é θr² sobre 2. Então, vamos guardar essa informação aqui que eu vou precisar para calcular a área desse setor circular aqui, ó. A, B' C. Certo? Certo. Tá certo. Bom, o que a gente... Vê se me acompanha, vê se você concorda comigo aqui. A área do triângulo ABC é menor que a área do setor circular AB'C, que por sua vez é menor que a área do triângulo AB'C'. Só olhando pro gráfico a gente já consegue isso, tudo bem? Sim. Tudo bem? Tudo bem. A área do primeiro triângulo, ABC, base vezes altura sobre 2. Então, seno vezes cosseno, ou cosseno vezes seno, sobre 2. Então, a área do primeiro triângulo tá aqui, ó. Seno, ó. Na primeira linha aqui, ó, foi o que eu acabei de falar pra vocês. Eu tô escrevendo o que a gente tá falando. A área do primeiro triângulo não ultrapassa a área do setor circular, perdão, que por sua vez não ultrapassa a área do último triângulo. A área desse primeiro triângulo aqui, base vezes altura sobre 2, seno cosseno sobre 2. Foi exatamente o que você viu comigo aqui, ó. Agora eu vou para esse setor circular. Qual é a área do setor circular? Vou colar aqui, ó. Cola comigo aí, ó. É o ângulo, o raio ao quadrado sobre 2. Quem é o meu ângulo aqui, nesse setor circular? O meu ângulo eu chamei de X. Quem é o meu raio desse círculo aqui? É 1. Então, a minha área do meu setor aqui é x, 1 ao quadrado sobre 2. Ou seja, é x sobre 2. Concorda? Concordo. Então, aparece o x sobre 2 aqui, ó, que é a área do meu setor circular. Tá aqui. Finalmente, a área do último triângulo, A, B'C', é base vezes altura sobre 2. A minha altura aqui é exatamente a minha tangente. E a minha base aqui é o raio do círculo, que é 1. Então, 1 vezes a tangente sobre 2, então sobrou tangente sobre 2. Olha aqui. Certo? Tá certo. Então, eu tenho essa desigualdade aqui, ó. Agora eu vou multiplicar por 2, porque tem 2 demais aqui sobrando. Vou multiplicar todo mundo por 2, não vou alterar a desigualdade e me livro desse 2. Então ficou mais bonitinho aqui, ó. Então ficou seno, cosseno, menor ou igual que x, menor ou igual que tangente. Tá aqui, certo? Agora eu vou pegar isso aqui e vou dividir todo mundo por seno. Por que, Cris, que você vai fazer isso? Porque lembra que eu tô querendo calcular esse limite aqui, ó. Esse limite aqui, para eu calcular ele, do uma coisa ou outra tem que aparecer. Ou tem que aparecer seno sobre x, ou tem que aparecer x sobre seno. Por quê? Porque se aparecer x sobre seno, eu inverto. O inverso de x sobre seno é seno sobre x, e ele aparece. Então, um ou outro aparecendo já resolve. Então, o que acontece aqui? Quando eu tirei esse 2 da jogada, eu olho para essa desigualdade aqui, ó. Apareceu um x aqui, ó. Eu vou jogar seno aqui embaixo, porque se eu jogar o seno aqui embaixo, x sobre seno, depois eu inverto e acho seno sobre x. Então foi por isso que eu peguei isso aqui tudo e dividi por seno. Quando eu dividi isso aqui tudo por seno, aqui no primeiro termo sobrou cosseno, no do meio sobrou x sobre seno, que era o que eu estava procurando, uma das coisas que eu estava procurando. Quem é tangente? Tangente é o quê? É seno sobre cosseno. Então, o seno da tangente vai cortar com esse seno que eu dividi e só vai sobrar o cosseno lá embaixo. Foi ou não foi? Foi. Tranquilo, professor. Tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Vou pegar o inverso desses números. Eu sei que quando eu inverto os números, as desigualdades se invertem. Então, olha só. 1 sobre cosseno aqui, ó. Esse cosseno aqui, ó, ele vira 1 sobre cosseno. Ele era o menor, ele vira o maior, ó. O x sobre o seno x fica seno sobre o x. E o 1 sobre o cosseno, que ele era o maior, ele ficou menor. Então, eu cheguei nessa desigualdade aqui, ó. Estão me acompanhando? Não peguei essa última linha, não. Vamos lá. Essa virada. Você faz Ainda o não. seguinte, inverte todo mundo, não olha pro que eu fiz na direita. Essa Na também direita eu já dificuldade. arrumei. Na direita eu já arrumei. Tapa Tá. aí pra você a direita. Inverte todo mundo e vira as desigualdades.
Aí seria 1 sobre cosseno, Maior maior ou igual e seno sobre a x. seno sobre x, maior ou igual a cosseno sobre 1. Isso. Agora olha para o que eu tenho ali. É a mesma coisa que você Ah, falou. não, você inverteu, você meio que espelhou, né? Sei lá se é assim que Porque ao fala. invés de usar maior... Porque a gente tem o costume de usar sempre menor ou igual, fica melhor para trabalhar. Isso Tá, porque quando você, na realidade, assim, o que você quer que faça, como vai inverter as desigualdades, na realidade era ficar tudo maior ou igual para lá. Isso, mas, não, Aí mas é você a mesma coisa. É a mesma, você você... concorda comigo que é a mesma coisa, Ah, né? tá. Você dizer que o 3 é maior ou igual que 2 é a mesma Uhum. coisa que você dizer que o 2 é menor ou igual que 3. Então foi isso que eu fiz. Ao invés de... Porque visualmente, a gente olhando assim Sim, rápido, sim. dá a impressão que esse primeiro cosseno é o primeiro cosseno dali do outro lado, sim, e não é. sim, por isso... Não é. Não é. Você tem toda a razão, Tá não claro. é, tá? Quando você inverter, fica maior ou igual. Aí eu espelho como você falou, pra usar menor ou igual. Tá claro. Tá bom? Agora, olha só, calculo o limite nas pontas. Olha a minha função do meio. A minha função do meio é exatamente essa aqui, ó. Seno x sobre x. Por isso que eu fiz essa inversão de desigualdade. Seno x sobre x está aqui no meio. O limite quando o x vai para zero, cosseno de zero, nós sabemos que é 1. Então, esse limite aqui, ó, o limite tanto do menor como do maior dá 1. Então, essa função que está no meio aqui, o limite também vai para 1. Certo? Aí no caso, o que eu tenho que saber é que o cosseno, quer dizer, é conhecimento de trigonometria mesmo, né? Eu tenho que saber que o cosseno de x é 1. Cosseno de zero. Eu tenho... Zero? Isso. Não, no caso aqui, cosseno de x. Quando x vai para zero, você substitui o zero. E por que para zero aqui? Porque eu tô calculando esse limite aqui, ó. Ah, tá, o tendendo a zero, eu não lembrava disso. Eu tô calculando esse limite. Então eu jogo... Aqui eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Quando x vai para zero, o cosseno, ó. Eu tô olhando essa ponta aqui, ó. E eu vou olhar essa outra ponta aqui. Cosseno de zero é só substituir porque a gente já viu que o cosseno é uma função contínua. Cosseno de zero é 1. E aí, então, aqui vai sobrar 1 sobre 1. Então, tanto esse limite como esse limite aqui deu 1. Então, essa função que está comprimida aqui no meio, pelo teorema do confronto, isso também vai para 1. É 1. Tá? Só uma observação que eu gostaria de fazer, se vocês não... Tem alguma dúvida até aqui? Tá claro essas continhas aí? Tá claro, professor, tá claro. Tá? Sim, É uma professor. forma da gente provar que esse limite realmente é 1 sem ser só olhando pro gráfico, tá? Que assim, vocês lembram que aqui, ó, a gente fez limite à direita e à esquerda por causa do problema do maior que zero e menor que zero? Olha aí no meu slide. Eu tive que pensar nos dois lados. Por que aqui eu me livro desse problema? Vou explicar para vocês. Essa conta toda que a gente está fazendo, se vocês observarem o meu círculo trigonométrico aqui, eu estou entre 0 e π-meios, que é no primeiro quadrante. E na afirmação ali de baixo, eu coloco aqui que isso também vale para o segundo quadrante, que é de menos π-meios a 0. Vou explicar para vocês por que não tem esse problema, por que isso vale tanto para esse primeiro quadrante que a gente fez, como para o segundo, que na verdade a gente não fez aqui, mas eu vou provar que vale. Olha só, cosseno é uma função par. Então, deixa eu só lembrar para vocês o que é uma função par. Uma função par é quando f de menos x é igual a f de x. Então, na função par, trocar x por menos x não faz diferença, você tem a mesma função. Então, quando eu jogo a parte positiva, isso tudo aqui vale, essas contas que a gente fez aqui, tudo a gente fez entre 0 e π-meios. Então, tudo isso aqui vale entre 0 e π-meios. A minha afirmação aqui é para os simétricos. Quando eu trocar por menos x aqui, que seria os simétricos do outro lado aqui, o cosseno de menos x é a mesma coisa que o cosseno x. Então, as pontas da minha desigualdade está tudo ok, que não mudou. Se eu trocar x por menos x, isso aqui continua valendo nas pontas. O que acontece no meio?
A função seno é uma função ímpar. O que é uma função ímpar? O f de menos x é menos f de x. Então, quando você substituir aqui x por menos x, no lugar do seno de x aqui, você colocar menos x, isso é a mesma coisa que menos seno x. Só que você vai ter um menos x, você está trocando tudo por menos x. Então, você vai ter um menos em cima e um menos embaixo, que vai se anular, porque menos 1 dividido por menos 1 dá 1. Então, para o intervalo menos π meios até zero, essa desigualdade também vale. Então, por isso que eu posso fazer esse limite aqui, ó, sem pensar nos laterais. Porque tanto a direita como a esquerda do zero tá valendo essa mesma desigualdade. O que não acontecia aqui, ó. Aqui não acontecia isso. Essa desigualdade, essa primeira desigualdade que vocês estão vendo aqui, ela não vale quando o x é negativo. Você tem que inverter. Então, nessa primeira situação aqui, a gente teve que fazer os laterais porque as desigualdades envolvidas eram diferentes. Agora, nesse exemplo aqui, as desigualdades envolvidas, elas não mudam, é sempre assim. Por causa da particularidade do cosseno ser uma função par e do seno ser uma função ímpar. Então, independente se eu estou com x positivo entre 0 e π meios, ou se eu estou com x negativo entre π meios e 0, é essa desigualdade que está na brincadeira. Por isso que eu posso fazer o limite sem me preocupar com os laterais. Sim ou não? Perfeito. Sim. Sim. Então tá provado aí que o limite quando x tende a 0 de seno x sobre x é 1. Olha o que a gente provou aí, ó. Tá? Eu já tinha mostrado para vocês o gráfico da função seno x sobre x, só que agora a gente não usou o teorema do confronto aí, a gente colocou essa função entre cosseno e 1 sobre cosseno. Então, olha aí, ó. Essa função vermelha, esse traço vermelho que vocês estão vendo aqui, é exatamente o traço da minha função seno x sobre x. Esse traço verde que vocês estão vendo aí é a função cosseno. Para vocês recordarem da imagem, lembra que eu falei, ó, a função seno e função cosseno, as imagens ficam limitadas entre menos 1 e 1? O traço verde que vocês estão vendo aí é o gráfico da função cosseno. A menor imagem, ó, tá vendo? Ela é periódica, ó, a função verde, ó, o traço verde. Essa altura máxima aqui não passa de 1 e essa altura mínima não passa de menos 1 para qualquer valor de R. É uma função periódica, tá? Só para recordar aí. Essa função azul que vocês estão vendo aí, uma hora para cima, outra hora para baixo, essa aí representa a função 1 sobre cosseno. Essa função, ela não é limitada, porque quando o cosseno é 0, nos pontos onde o cosseno é 0, nós vimos que isso aqui vai dar uma explosão. Porque nós sabemos que quando você calcula um limite, o numerador dá diferente de 0 e o denominador dá 0, você acabou de encontrar uma explosão das imagens, mais infinito ou menos infinito. Então, é exatamente isso que acontece com esses azulzinhos que vocês estão vendo aí. Esse azul que vocês estão vendo aí, ó, você tá vendo que tem explosões positivas, vão lá para cima, ó, e tem explosões negativas. Isso tudo porque você tá com a função 1 sobre cosseno. Mas onde é que importa para você nesse cálculo aqui? Só nas redondezas do zero. Então, observa aqui, ó. Presta atenção no meu mouse. Nas redondezas do zero, ó, aqui, ó, a nossa função seno de x sobre x, que é a vermelha, ela fica comprimida entre a função cosseno, que é a verde, e a função 1 sobre cosseno, que é aquela azulzinha ali. Nesse pedaço aqui. Vocês observam que depois dá uma diferença. Depois essas desigualdades variam. Não ficam sempre assim. Olha lá como é que... Depois dá o vulco-vulco aí dos gráficos. Um sobe, outro desce. Tá? Mas aqui, onde me interessa, que é na região do zero,
Aqui, as 3 funções se comportam muito bem. Cosseno é a menor, seno x sobre x é a intermediária e 1 sobre cosseno é a maior. Então, a minha seno x sobre x fica comprimida entre as outras duas. Então, vocês observam aqui que nas redondezas do zero, todo mundo aí vai para 1. Sim ou não? Sim. Sim, professor. Esse gráfico aí que vocês estão vendo, ele está mostrando isso aqui que a gente concluiu, ó. Essa desigualdade aqui, ó, nas redondezas do zero, tanto a parte positiva como a parte negativa. Tá funcionando aqui, ó. Beleza? Já foram jantar ou tô ainda aí? Estamos aqui, professor. Com fome, mas estamos aqui. Também tô, mas vamos que vamos. Tô aqui tomando água pra disfarçar. Então vamos lá. Vamos fazer os cálculos agora. Presta bastante atenção. Não é difícil não, tá? Calcular esse limite aqui não é difícil não. Presta atenção. Observem aí, nesses exemplos que eu tô mostrando pra vocês, que eu botei um monte de coisa em vermelho aí. Por quê? Pra te ajudar a perceber o seguinte. Essa função aqui, a primeira função, é 5 seno x sobre x. Quando x se aproxima de zero. É esse limite que eu vou calcular. O que eu sei? Eu sei que seno x sobre x, quando x vai para zero, vale quanto? Isso tem que estar tatuado, tem que estar na veia. Vale 1. Vale 1. Então, esse seno x sobre x aqui, ele vale 1. O limite da constante 5, quem é? 5. Então, esse limite é 5. Vou para a segunda. Quando x vai para zero, seno x sobre x vale quanto? 1. A constante menos 3, menos 3. Então, menos 3 vezes 1 dá menos 3. X sobre seno x, também dá 1. Por que também dá 1? Porque x sobre seno x é o inverso de seno x sobre x. Por isso que também dá 1. É, né? Oi? É 1, né? Isso, é 1 também. Porque x sobre seno x é a mesma coisa que 1 sobre seno x sobre x. Seno x sobre x que está lá embaixo vai para 1. 1 sobre 1 dá 1. Então, tanto x sobre seno x, como quando a gente prova isso aqui que vocês estão vendo, ó, a gente provou isso aqui, ó. Então, tanto faz seno x sobre x dá 1, como x sobre seno x também dá 1. Certo? Alguma dúvida nesses primeiros exemplos aí? Não, professora, tá tranquilo. Beleza. Vamos pro próximo. Nesse segundo exemplo, seno de 0 é 0, tá? Pra quem não lembra aí as funções trigonométricas. Seno de 0 é 0. Então, aqui em cima dá 0 e aqui embaixo dá 0. Só que você não pode fatorar o numerador, porque é uma função trigonométrica. Mas você pode fatorar o denominador. Olha o que eu fiz aí. Eu isolei o x. Quando eu isolei o x, eu juntei o seno que estava lá em cima com esse x aqui de baixo. Seno x sobre x, quando o x vai para zero, vale quanto? 1. O que sobrou? Sobrou 6 lá em cima. E o que sobrou aqui embaixo? Uma função polinomial, que eu sei que para calcular o limite é só substituir. Quando substituir por 0 aqui, sobra menos 4. Então, esse limite aqui é menos 3/2. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que caçar. Se lá em cima... só um minutinho, tá, Helenilson? Se lá em cima você tem um seno de x e você tá tendo 0 sobre 0, você tem que caçar o x lá embaixo para juntar com ele para dar 1. Pode falar, Helenilson. É bobagem pra falar. Pode seguir. Essa é a ideia que eu tô tentando passar para vocês. Você tem o seno, você tem a função seno metida no seu limite. E você está tendo 0 sobre 0, a única ferramenta que você tem para calcular esse tipo de limite é esse aqui, ó. É isso aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. É a única coisa que vocês têm.
Seno x sobre x igual a 1. Você só tem isso. Então, se o seno está aparecendo na jogada, você tem que achar uma forma de achar esse denominador aí correspondente para que essa divisão dê 1, para que esse limite dê 1. Então foi o que eu fiz nesse primeiro exemplo. Tá dando 0 sobre 0, mas eu tenho um seno aqui, eu vou caçar, eu tenho um seno de x aqui em cima, eu vou caçar o x aqui embaixo. Por quê? Porque eu sei que seno de x sobre x, quando o x vai para 0, vale 1. Então, esse pedaço que está em vermelho aqui dá 1. Sobrou 6 e menos 4. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Tangente, só lembrando, tangente é seno sobre cosseno. Então, esse limite que está escrito aqui na esquerda é o mesmo desse da direita, ó. Eu só abri a tangente, ó. A única coisa que eu fiz aqui foi escrever a tangente como ela é. Seno x sobre x vale quanto? Vale 1, quando o x vai para 0. Por quê? Porque esse é o limite trigonométrico fundamental que a gente acabou de provar. Então, seno x sobre x, cadê? Seno x sobre x dá 1. Cosseno de 0 é 1, então esse limite é 1. Eu juntei esse seno de x com esse x. Por quê? Porque esse limite dá 1. Foi ou não foi? Foi, professor. Obrigada aí pelo retorno. Esse aqui ele é um pouquinho diferente, vou mostrar pra vocês, tá? O que tá acontecendo nesse exemplo aí? Não tem seno. Não tá aparecendo seno. Aí você vai calcular, você vai substituir. Então, embaixo dá 0. Cosseno de 0 é 1. Então, em cima também dá 0. Não tem como você fatorar esse 1 menos cosseno, porque isso aqui envolve função trigonométrica. Então, qual é a técnica que você faz aqui para resolver esse tipo de limite? Você não tem o seno aparecendo. Você tem que fazer o seno aparecer. Por que, Cris? Por que eu tenho que fazer o seno aparecer? Vai me complicar. Não. Quando você faz o seno aparecer, você tem essa ferramenta aqui, poderosa. Seno x sobre x, quando o x vai para 0, dá 1. Então, você tem que fazer o seno aparecer, senão você não consegue resolver esse problema. Porque a única ferramenta que você tem para resolver esse tipo de problema é o seno x sobre x dando 1. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar com o sinal contrário aqui, ó. Por que isso vai acontecer? Por que isso vai te ajudar? Porque quando você faz... Ó, eu botei 1 mais cosseno em cima e embaixo. Então, essa divisão aqui é 1. Eu não alterei a minha função. Posso fazer isso. Por isso que não tem problema, tá? Porque esse número que eu tô multiplicando aqui, ele é 1. Aqui, ó. A menos B, A mais B. Acompanha o mouse. A menos B, A mais B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, 1 menos cosseno, 1 mais cosseno, é 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Então, tá aqui, ó. Só que 1 menos cosseno ao quadrado, vamos lembrar das identidades trigonométricas. Isso é seno ao quadrado. Vou precisar dessa o tempo todo. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, tá? Só pra lembrar. Então, 1 menos o cosseno ao quadrado é apareceu o seno que eu queria, ó. O que faz embaixo? Só multiplica. Seno ao quadrado é seno vezes seno. Um desses senos, eu vou juntar com o meu x que está lá embaixo. Quando eu faço isso, eu resolvo o problema do 0 no denominador. Porque seno x sobre x, eu sei que dá 1. Esse pedaço aqui vai dar 1 e vai sobrar o quê? 0 sobre 2. 0 sobre 2 não tem problema, isso é 0. Então, eu sou forçada numa situação dessa a fazer com que o seno apareça. Por quê? Porque eu só sei calcular o limite envolvendo o seno. Foi ou não foi? Querem que repita? Como é que tá aí a situação aí? Como é que tá o... Professor, eu fiquei com dificuldade nesse final desse documento. Do seno de x sobre colocar o seno de x nessa daí. Eu não entendi como que a senhora fez isso. Tá. Me diz uma coisa.
Até aqui onde tá meu mouse, tá ok? Não, professor, eu não consegui entender como você colocou o seno de X nessa Então equação. tá. Então eu vou te explicar. Tá? Eu tenho certeza que tem mais gente com essa dúvida aí. Ficou Acho que ele claro? tá. Pode falar. Não, eu acho que ele tá lembrando do seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado igual a 1. É isso. Por que isso aqui virou seno ao quadrado? Por que apareceu esse seno ao quadrado aqui? Porque eu usei a identidade trigonométrica. Seno ao quadrado de x de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso é igual a 1. Ah, sim. Então Agora eu entendi. isolo, digamos assim, o seno ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado. Então por isso que eu faço aparecer esse seno ao quadrado aqui. Então, é pra chegar nesse... É pra chegar... Pode falar. Você botou o cosseno ao quadrado com menos cosseno ao quadrado de x com esse menos cosseno ao quadrado de x, né? Sobrando só esse seno ao quadrado, foi isso? Não entendi o início da sua pergunta, desculpa. É porque na linha do lado, isso. Você substitui esse menos 1 por seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, né? Não substitui nada. 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a isso aqui. Ah, tá. Entendi. Por quê? Porque esse seno Você seno ao quadrado mais esse cosseno ao quadrado é igual a 1. Aí você isola o seno ao quadrado. passando cosseno pro outro lado, Isso, entendi. isso. Aí sobra o seno ao quadrado, que é isso aqui. Por isso que é importante, por isso que eu preciso multiplicar por 1 mais cosseno, para chegar nesse seno ao quadrado aqui. Isso, nesse tipo de limite, nesse tipo de questão, a gente sempre, apareceu o cosseno, vocês multipliquem pelo sinal contrário aí que vai aparecer o seno. Por causa dessa fatoração A menos B, A mais B. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por que o quadrado vai interessar? Porque você vai cair na identidade que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Aí você isola o seno ao quadrado aí, que é a mesma coisa que 1 menos o cosseno ao quadrado que está aparecendo aí. Certo? Tudo bem? Certo. Tudo tranquilo, professor. Aí quando você chega aí, seno ao quadrado é seno vezes seno, você cola ele com o x lá de baixo, porque você sabe que isso é 1. Aí agora, vai continuar aparecendo zero aí, Cris, não tem problema, porque esse zero que vai continuar aparecendo aí é no numerador. O problema era o zero do denominador, que eu acabei de terminar ele. Beleza? Tranquilo. Agora, eu vou explicar pra vocês, tem duas formas de calcular esse tipo de limite, tá? Eu vou explicar pra vocês as duas formas e vou falar pra vocês qual que eu prefiro e qual que eu uso. Seno 5x sobre 5x quando o x vai pra zero. Uma forma de você calcular isso, porque o limite que a gente aprendeu é esse aqui, né? É esse aqui. É x em cima, seno junto com o x em cima, o x lá embaixo e o x está indo para zero. Agora aqui o que está aparecendo é 5x em cima e 5x embaixo, tá? Vocês vão observar que isso não faz diferença. Você continua indo para 1. O comportamento da função em outros pontos, fora do zero, lógico que não é. A função seno x sobre x não é igual à função seno 5x sobre 5x. Mas o comportamento dela nas redondezas do zero vai ser 1, vai ser a mesma coisa. Você consegue provar isso aqui na linha de cima. Você faz uma mudança de variável. Você chama 5x de u. Então, esse limite aqui que vocês estão vendo, onde eu estou passando o meu mouse, eu transformo ele tudo na variável u. Então, vai ficar seno de u sobre u. Quando o x vai para zero, se eu chamo u de 5x, o u também está indo para zero. Então, esse limite aqui, a gente já sabe que dá 1. Esse é o fundamental. Então, 5x sobre 5x, quando o x vai para zero, é 1. Certo?
Isso aqui sempre vai acontecer por causa dessa... Isso aqui, esse mouse que eu tô passando aqui, isso aqui sempre vai acontecer por causa dessa mudança de variável. Essa é a justificativa. Com o tempo, você já faz isso aqui direto. Por quê? Porque você vai ver o seguinte, o que é importante? Quem acompanha o seno tem que ser exatamente igual lá embaixo. Então, se aqui em cima, eu tenho que pintar esses 5 aqui no PDF de vocês, eu vou mandar ele pintado. Aqui em cima, não pegou a cor aqui, faltou tinta aqui, ó. Aqui em cima, você tem um 5x grudado com o seno, e lá embaixo você tem o mesmo 5x. É igual. E esse x está indo para 0, ou seja, o 5x está indo para 0. Então, isso aqui é 1. Você pode deduzir isso aqui. Como é que você prova isso? Tá aqui em cima, mudança de variável. No segundo, ó, olha aí, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa função aqui, ó, seno x sobre x, o gráfico é esse aqui, ó. É esse que vocês estão vendo aí. Esse é o seno de x sobre x. O seno de 5x sobre 5x é esse aqui, ó. O gráfico, ele é diferente. Mas nas redondezas do zero, continua indo para 1. Vou fazer esse outro aqui, ó. Menos 3x sobre menos 3x. Tá vendo aqui, ó? Acompanha meu mouse aqui, ó. Eu já posso deduzir que isso aqui é 1. Por quê? Porque quem acompanha o seno... Também faltou tinta aqui, vou ter que pintar. Quem acompanha o seno aqui em cima é menos 3x. Quem está lá embaixo é exatamente o mesmo menos 3x. E tá indo para 0. Porque quando o x vai para 0, o menos 3x vai para 0. Não tem jeito. Então, isso aqui vale 1. Como é que você prova isso? Você prova isso fazendo mudança de variável. Você chama o u de menos 3x, vai ficar u lá em cima, u lá embaixo. Quando o u vai para 0, isso aqui é exatamente o limite trigonométrico que a gente aprendeu. Só que ao invés de x é u. Mas o que é importante aqui? Se quem está acompanhando o seno no numerador é exatamente igual ao que está aparecendo no denominador, e isso está indo para 0, isso é 1. Essa mudança de variável justifica isso. Foi ou não foi? Você poderia colocar essa resposta como sendo 1 direto. Isso que eu fiz aí em cima foi para provar para vocês que por que isso é 1. Sim ou não? Sim. Sim, professora, tranquilo. Se eu colocasse aqui, ó, seno de 6x sobre 6x, quanto que dá? 1. Não. Raiz de 2x sobre raiz de 2x. É 1. Um quarto de x sobre um quarto de x aqui. Seno de um quarto de x sobre um quarto de x. 1 também, professor. Tudo é 1. O que justifica essa mudança de variável aqui. Então você pode fazer direto. Aí o seno de menos 3x sobre menos 3x, ó. Não é a mesma coisa que as funções anteriores, mas nas redondezas do zero também dá 1. Cristiane, Pode falar. volta, por favor, para aquele outro que estava. Pode ser isso aí. No numerador, esse menos 3x, ele não pertence ao seno. Não, aí não, se fosse seno vezes menos 3x, aí eu entenderia que poderia cortar com menos 3x de baixo. Não, peraí, calma aí, vamos devagar. Primeira coisa, nós não estamos... Primeira coisa, tá, Helenilson? Nós não estamos cortando. Nós estamos usando essa informação aqui, ó. Tá, Nós bem. não estamos cortando. Nós estamos procurando um x lá em Achar. cima. A gente Aham. está procurando um valor, uma variável lá em cima, que seja exatamente aqui embaixo, que essas coisas aqui sejam exatamente iguais. Por quê? Porque esse limite é 1. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, quando você fala seno, o que vem depois não é multiplicado por ele nunca. É aplicar. Você pega seno e Não, aplica. sim. É por isso que a minha dúvida era assim, se fosse multiplicado, mas acho que eu já entendi. Mas não existe isso. Se fosse multiplicado, aí eu entendi. Não existe. Mas eu já entendi.
você falou que não corta, eu já entendi. Na realidade, aqui o que você está fazendo volta para aquele outro ali do 5x, que eu acho mais fácil perguntar. O que estava assim. Na realidade, isso aqui, o que você está fazendo assim. Seno de 5 sobre 5 vezes seno de x sobre x. Você está fazendo distributivo ao contrário. Assim, a parte de cima, esse seno de 5x é igual a seno de 5 vezes... Não. Seno não é função linear. É? Não, Então, eu não posso abrir. Ah, não pode abrir? Não, porque seno não é linear. Isso só acontece quando a função é linear. Seno não é uma função linear. Então, o seno de 5x, ele tá amarrado, eles estão grudados. Sim, Você não entendi. consegue abrir. Por que você consegue fazer isso aqui dar 1? Por causa dessa informação aqui, ó. A gente não abriu nada, a gente usou isso aqui, ó. O seno de x sobre x é 1. O seno de 5x sobre 5x é 1. O seno de 8x sobre 8x é 1. Por quê? Porque eu chamo o que vem depois do seno de u. Se for 5x, eu chamo de u. Então, Eu acho que o correto não é falar da maneira que eu vou falar agora, mas você tá meio que cortando 5 com simplificando. Eu sei que provavelmente o termo correto não é esse, mas você está simplificando 5 com 5 e aí tá sobrando o seno de x sobre x e aí vai para aquela identidade. É isso? Na prática? não, Não é. você não Não tá. pode cortar o 5 de cima com o 5 de baixo, porque o 5 ele tá amarrado com o seno. A gente não tá fazendo um corte. A gente está usando o limite fundamental. O seno, Não, o seno de entendi. 5x, por que é importante que o que acompanha o seno seja igual lá embaixo? Porque essa mudança... Pensa comigo aqui, ó. Se esse cara que acompanha o seno aqui em cima, se aqui em cima for 5x e aqui embaixo for 2x... Isso aqui não vale, ó. Isso aqui não vale. Não vale. Porque quando eu fizer a mudança de variável, não vai ficar seno de u sobre u. Por que tá valendo? Não é um corte que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é uma mudança de variável. Quando eu faço essa mudança de variável, eu volto para o limite trigonométrico, que é seno u sobre u. Esse limite aqui é 1. É um artifício, né, que você está usando para poder... É porque assim, na verdade, esse limite aí, ó, vou voltar aqui que fica mais fácil de mostrar. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Aqui nesse limite que eu tô mostrando, eu tenho seno x em cima e x embaixo. Eu não estou me acompanha, eu não estou cortando isso. Eu estou fazendo o limite quando o x vai para 0 de seno x sobre x, esse limite é 1. Por isso que ele desaparece. Não é porque eu tô cortando o seno com o x, entendeu? É porque eu estou calculando esse limite e esse limite é 1. É como se a constante 1 aparecesse no lugar disso aí. Aí, por isso que eu não preciso me preocupar mais com ele, eu só faço o resto. A mesma coisa aqui, ó. Nesse último limite aqui, ó. Eu não estou cortando esse seno x com esse x. Eu estou calculando o limite de seno x sobre x, que é 1. Por isso que ele desaparece. Esse corte, eu entendi a sua ideia. Esse corte é porque vira 1. Não, virou 1, Cris. Sim, virou 1. Mas não é porque eu cortei. É porque eu calculei o limite dá 1. Não, se você usou o artifício de pegar o U e fazer igual a 5x, aí não mexeu em nada, porque Isso, depois seria só... Tá vendo esse último limite aqui, ó? Tá vendo esse cara aqui? O que está sendo feito aqui não é um corte. O que está sendo feito aqui é o cálculo do limite usando o limite fundamental. Por isso que dá 1. Assim, supondo que aí embaixo fosse assim, seno de 5y sobre 5y. Aí você podia fazer assim, x
x igual a 5y. Sim. E aí usava a variável, mudava só a letra, né? Aí Sim. ficava mais parecido com o que a gente Sim. viu lá, né? Sim, aí você volta pro X, né? Não, Sem tudo bem, problema. tá claro. Mas você tem que ter em mente o seguinte, ó. É importante, foi até bom você falar isso, é importante o seguinte. Essa variável X aqui, ó, é porque o X é o comum que a gente usa. Mas isso que vocês estão vendo aqui, eu posso trocar por Z, seno de Z sobre Z dá 1, quando Z vai para 0. Eu posso trocar por um M de Maria, seno de M sobre M, quando M vai para 0 dá 1. Eu posso trocar por qualquer letra, tá? Então, por isso que quando eu tenho X e eu troquei por U, isso valeu. Eu poderia chamar, ao invés de chamar de U aqui, eu poderia chamar de X'. Então eu teria um seno de X' sobre X' quando X' vai para 0. Tá 1. Que na verdade não importa como é que eu vou chamar a variável. O que importa é que ela obedeça exatamente a forma como tá no limite. Tudo bem? Eu posso meio que falar assim, o limite de um número, quando esse número tende a 0, de seno, não, fica muito... Eu estava tentando arrumar uma fórmula de falar, sem usar o x, mas... Porque limite de uma variável quando tende a 0... Você pode limite falar variável assim, quando... o limite de uma variável quando tende a 0, de seno dessa variável sobre essa variável é 1. Era isso mais ou menos que eu É estava isso. tentando. O limite de uma variável que tende a 0 de seno dessa variável sobre essa variável é 1. Olha aqui, ó, e confere o que eu tô falando aqui, ó. O limite de uma variável tende a 0 dessa variável sobre essa variável. Entendi. Ficou claro. Tá? O que justifica é a mudança de variável. Por que é importante que isso fique bem claro? Olha esse exemplo aqui, ó. Eu vou dar duas formas de fazer e eu vou mostrar qual que eu gosto mais, qual que eu uso. A gente acabou de ver... Todo mundo me acompanhando, pessoal? Sim, professor. Esse exemplo é importante, ó. A gente acabou de ver que o limite quando o x vai para 0 do seno de 5x sobre 5x é 1. Então, vamos olhar aqui. Aí eu chego nesse limite aqui. Lá em cima, eu tenho o seno de 5x. Só que embaixo eu só tenho x. Então, não vale 1 isso. Porque para valer 1, o termo que acompanha o seno tinha que ser igual lá embaixo. E não é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tornar ele igual. Porque eu sei que quando fica igual, o limite é 1. Então, eu vou jogar um 5 lá embaixo para ficar igual. Mas se eu jogo um 5 lá embaixo, eu estou alterando a minha função. Então, eu jogo um 5 lá em cima. Porque 5 dividido por 5 é 1. E eu não alterei a função. Então, eu joguei um 5 lá embaixo para ficar igualzinho com quem está com o seno. Mas por que você fez isso, Cris? Porque agora eu sei que o seno de 5x sobre 5x, quando o x vai para 0, esse limite é 1. O limite sendo 1 e o limite de 5 sendo 5, o limite é 5. Antes de dar outra forma, eu vou fazer esse aqui, ó, do menos 3. Quem acompanha o seno lá em cima é menos 3x. Aqui embaixo não tem menos 3, então eu não posso dizer que é 1. Tem que ser igual. Então, para ficar igual, eu vou botar um menos 3 aqui embaixo. Aí ficou igual. Só que eu tenho que botar um menos 3 lá em cima, porque se eu não botar o menos 3 lá em cima, essa função vai ficar diferente dessa. Só é igual porque menos 3 sobre menos 3 é 1. Então, eu joguei o menos 3 aqui embaixo para ficar igual. E agora eu sei que seno de menos 3x sobre menos 3x, quando o x vai para 0, eu sei que isso é 1. Esse limite é 1. O outro limite é da constante que sobrou menos 3. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Foi ou não foi? Eu faço com que apareça lá no... Porque qual é o objetivo? Qual é a única forma que eu tenho de calcular? É tornar o denominador igual a quem está acompanhando o seno. Porque é só assim que eu garanto que eu posso usar o limite fundamental. O limite fundamental é esse aqui, ó.
É o único que a gente tem, ó. A gente só tem isso aqui, ó. Eu só consigo usar o limite fundamental quando o camarada que acompanha o seno, lá no numerador, é exatamente o cara que está no denominador, exatamente igual. Aí esse limite é 1, foi isso que a gente provou. Se o cara que está lá em cima acompanhando o seno for diferente do denominador, isso já não vale. Então, por isso que eu preciso, por exemplo, nessa situação do exemplo 6 e do exemplo 7, eu preciso equiparar isso. Então, eu faço isso tanto com o 5 como com o menos 3. Essa é a forma com que eu acho mais simples de fazer a resolução. Tem alguma dúvida desse modo? Que eu vou explicar o outro agora. Tem alguma dúvida aí? Não, professor. Não tem dúvida, não. Não, tranquilo. Eu só deixei igual, tá? A outra forma de fazer é essa aqui, ó. Eu não gosto dessa porque eu acho essa dá muito mais trabalho e a conclusão é a mesma. O que eu acabei de fazer aqui não está errado, tá certo porque eu tô usando o limite, tá? A segunda forma é a seguinte, ó. Você chama quem tá com o seno de U. Aqui, ó. Quem tá com o seno eu vou chamar de 5x. U é 5x. Vou fazer uma mudança de variável. Então, se U é 5x, o x é U sobre 5. Aí eu transformo todo o meu limite em U, em outra variável. Então, aqui em cima vai ficar seno de U sobre x, quem é x? U sobre 5. Então, eu substituí. Quando o x for para 0, eu não posso deixar x aqui, porque agora eu passei tudo para U. Tem que passar isso aqui para U também. Quando o x vai para 0, aqui, ó, o U também vai para 0. Então, ficou isso aqui o meu limite. Arrumando isso aqui, U sobre 5, 5 sobre U, eu chego aqui. Então, aqui ficou seno de U sobre U quando U vai para 0. Aqui aparece o limite fundamental, que eu sei que isso vale 1. 1 vezes 5 é 5. A mesma resposta que eu tinha antes. Que eu encontrei da outra forma. Só que bem mais complicada essa daí, né? É porque assim, o que justifica isso que eu estou fazendo aqui, vocês estão vendo esse exemplo que está na cara de vocês aí, esse slide aí, esse exemplo aí, ele é esse aqui. O que está por trás, por que dá certo equiparar o cara que está com o seno com o cara que está lá embaixo? O que está por trás dessa dessa igualdade, de igualar isso, é essa mudança de variável. O que justifica isso que eu estou fazendo é essa mudança de variável. Só vista de outra forma. No caso, o outro ali, ó, o outro exemplo, ó. Aí eu chamo de U quem? O menos 3x. Então, se eu chamo U de menos 3x, quanto vale o x? Menos U sobre 3. Transformo todo o meu limite em U. Quando o x vai para 0, aqui, ó, o U vai para 0, tá? Transformei todo o meu limite em U. Aí arrumei aqui, né? U sobre menos 3 sobre U tá aqui. Esse limite fundamental dá 1, sobra menos 3. Limite de menos 3 é menos 3, limite de seno U sobre U é 1, então dá menos 3. Você tem a mesma resposta do anterior. Então, são duas formas de fazer. Ou você faz prestando atenção e igualando isso que eu falei, mas sempre que você colocar alguma coisa lá embaixo, um número lá embaixo para você equiparar, você tem que colocar no numerador, senão você tá mudando a função. É só esse detalhe que você tem que tomar cuidado. Se você optar por essa forma de fazer como eu faço, tá aqui. Ou então você faz mudança de variável. Tá? Aqui, ó. O limite deu 5, olha aí, ó. Tá aí o gráfico da função, ó, para você comprovar, ó. Seno de 5x sobre x, nas redondezas do zero deu 5, ó. Então, as duas formas de calcular o limite deu 5, ó. As duas deram 5, ó. O outro limite, nas redondezas do zero, seno de menos 3x sobre x, tá aí, ó. Vocês estão vendo o gráfico, ó. Nas duas formas de calcular, deu menos 3. Então, o que significa? Nas redondezas do zero, as alturas vão para menos 3. Você pode escolher qual a forma você quer fazer, mas você tem que fazer corretamente. Sim ou não? Sim. Tá bom, professor. Tá sim. Deixa eu ver se
tem mais coisa aqui, peraí. Então tá. Bom, agora vem um negócio um pouquinho... Até agora tudo acontecia no zero, né? Nas redondezas do zero e tal. Agora, eu tenho um limite aqui, por exemplo, que é nas redondezas do 2. Mas presta atenção comigo. Olha só. O cara que acompanha o seno lá em cima é exatamente igual ao cara que tá aqui embaixo. X menos 2. Quando x se aproxima do 2, x menos 2 vai para 0. Então, esse camarada que tá aqui em cima é igual a esse camarada que tá aqui embaixo e tá indo para 0. Porque o x tá indo para 2. Então, isso aqui vale 1. É exatamente isso que fala o limite fundamental. Me acompanha aqui, ó. Eu vou ler isso aqui para você, ó. O que significa essa igualdade aqui? Quem é que tá... O cara que tá com o x aqui em cima é exatamente igual ao camarada que tá aqui embaixo. E ele tá indo para 0. Então, isso vale 1. É exatamente isso que está sendo dito aqui. O que importa é, quem acompanha o seno tem que ser igual ao que está no dominador e tem que ir para 0. Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. Ah, mas agora é 2. Mas o que eu estou analisando é x menos 2, então está indo para 0. Quem acompanha o seno aqui em cima é x menos 2, que é exatamente igual ao que está aqui embaixo. E está indo para 0, porque x está indo para 2. Se o x está indo para 2, x menos 2 está indo para 0, então isso vale 1. Essa é uma forma de ver. A outra forma de você provar isso é fazendo a mudança de variável que vocês estão vendo aí. Eu chamo u de x menos 2, então vai ficar seno de u sobre u. Quando o x se aproximar do 2, o u está indo para 0. Você não precisa fazer essa mudança de variável se você entende essa ideia que eu estou te passando. O que comprova isso que eu estou falando é a mudança de variável, mas você consegue deduzir isso pensando no seu limite. Olha aí o gráfico dessa função, nas redondezas do 2, olha aí, ó. Nas redondezas do 2 dá 1, ó. Olha aí, ó. O outro exemplo. Presta atenção. Quem acompanha o seno aqui em cima é exatamente o cara que está aqui embaixo. E ele está indo para 0. Pô, Cris, mas o x está indo para 4. Eu não estou falando do x. Eu estou falando de quem acompanha o seno. Quem acompanha o seno é 4 menos x. Tá lá em cima, junto com o seno, e tá lá embaixo. É igualzinho. E vai para 0. Por quê? Porque quando o x vai para 4, 4 menos x vai para 0. Então, esse limite é o fundamental, é 1. O que prova isso é a mudança de variável que você pode fazer. Você chama u de 4 menos x, vai ficar seno de u sobre u. Quando o x vai para 4, o u vai para 0. Mas você pode deduzir isso que eu falei, fazendo a relação com o limite fundamental. Aí, ó, a função, ó. Seno de 4 menos x sobre 4 menos x. Nas redondezas do 4 aqui, ó, tá indo para 1. Foi exatamente o que foi calculado aqui. O que importa é que quem acompanha o seno lá em cima seja igual ao que está lá embaixo e vá para 0. Não importa se é o x, o y, o m que vai para 0. Quem tem que ir para 0 é esse camarada que está acompanhando o seno aqui. Sim ou não? Sim, sim. Quando eu faço nas aulas presenciais, né, eu desenhava. Eu pegava e escrevia assim, ó, seno de estrelinha sobre estrelinha, estrelinha vai para 0. Não interessa quem é estrelinha. O que importa é que a estrelinha esteja com o seno lá em cima, esteja aparecendo lá embaixo e vá para 0. Por quê? O que vai justificar isso? Como é que eu provo essa estrelinha? Eu uso a mudança de variável, eu chamo u de estrelinha. Quando eu fizer chamar u de estrelinha, eu tenho o limite fundamental. É isso que está por trás do que eu estou falando. Olha aí o outro exemplo, ó. Quem é que está acompanhando o seno lá em cima? x² menos 1.
Quem é que está lá embaixo? X ao quadrado menos 1. Qual é a pergunta que você tem que se fazer? X ao quadrado menos 1 está indo para 0? Está, porque o x está indo para 1. Se o x está indo para 1, x ao quadrado menos 1 está indo para 0. Então, isso vale 1. Como é que você justifica isso? Aí, a mudança de variável. Você chama u de x ao quadrado menos 1. Então, vai ficar sendo de u sobre u. Quando o x for para 1, o u vai para 0. Então, fica com a cara do limite fundamental. Mas você não precisa fazer essa mudança de variável se você entender isso que eu estou tentando te explicar. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. O importante é que as coisas, quem acompanha o seno lá em cima, seja igual quem está lá embaixo e vá para 0. Aí, ó, o gráfico dessa função, ó. Seno de x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Nas redondezas, onde é que eu calculei? Nas redondezas do 1, né? Nas redondezas do 1 aí, ó. Tá dando 1, ó. Ó, nas redondezas do 1 tá dando 1. Certo? Foi ou não foi? Tá certo. Posso seguir? Pode sim, professor, tranquilo. Vamos em frente. Olha só. Olha esse exemplo 11 aí, ó. Se você fizer a conta, vai dar seno de zero, que é 0 sobre 0. Aí você pensa assim. Você olha lá. Quem é que está junto com o seno lá em cima? X menos 2. Então, quem é que você tem que procurar lá embaixo? X menos 2. Por que, Cris? Porque quando você tiver seno de x menos 2 sobre x menos 2, e o x menos 2 está indo para 0, porque o x está indo para 2, isso vale 1 pelo limite fundamental. O que está por trás é a mudança de variável. Eu estou apresentando para vocês esse slide duas formas de você fazer esse limite. Uma é você entendendo isso que eu estou falando e outra é fazendo a mudança de variável. Você observa que fazer a mudança de variável dá muito mais trabalho. Nenhuma das duas está errada. Só que a mudança de variável dá mais trabalho. Aqui, ó. Olha aqui de cima. Seno de x menos 2. X ao quadrado menos 4 eu fatorei. É x menos 2, x mais 2. Seno de x menos 2 sobre x menos 2, o limite disso aqui dá 1. Quando o x vai para 2. Porque quando o x vai para 2, x menos 2 vai para 0. Então, só sobra quem aqui embaixo? X mais 2. Então, sobra 1 sobre 2 mais 2, sobra 1 quarto. Essa é a primeira forma de fazer, é como eu faço. A outra forma de fazer, que também está certa, é você mudar tudo, chamar tudo de U. Chama o U de x menos 2, aí o x passa a ser U mais 2, volta para o limite, substitui. Onde tem x menos 2, você bota U. Onde tem x, você bota U mais 2. O x se aproximando do 2 equivale ao U se aproximando do 0. Você transforma tudo em U. Você abre esse quadrado aqui. Quando você abrir esse quadrado aqui, ó, vai ficar u ao quadrado mais 4u mais 4. O mais 4 com o menos 4 vai cortar. Então, vai sobrar u ao quadrado mais 4a. Aí você isola o u aqui, é conta, é só conta. Você isola o u aqui, por quê? Porque aqui em cima fica seno de u sobre u. E você sabe que esse limite, quando u vai para 0, é 1. Embaixo sobrou u mais 4. Quando u vai para 0, 1 quarto. A resposta é a mesma, ó. O caminho para você chegar é diferente. A mudança de variável dá um pouquinho mais de trabalho, mas está correta. Assim como está correto o que eu fiz aqui em cima. Vou mostrar mais um aqui. Esse aqui eu não fiz mudança de variável mais, tá? Quem quiser fazer a mudança de variável, fica à vontade. Esse aqui, olha só. Presta atenção. Quem é que está acompanhando? Dá tudo 0 sobre 0. Quem é que está acompanhando sendo aqui? 4 menos x. Então, quem é que eu vou arrancar aqui embaixo? Vou procurar quem aqui embaixo? 4 menos x. Só que x ao quadrado menos 3x menos 4,
eu fatoro e eu tenho x menos 4, x mais 1. Eu acho as raízes. Presta atenção. Aqui em cima eu tenho 4 menos x. Então eu não posso usar x menos 4. Eu tenho que usar 4 menos x. Exatamente igual. Só que x menos 4 é a mesma coisa que menos 4 menos x. Agora sim, eu vou ter seno de 4 menos x em cima, eu tenho 4 menos x embaixo e 4 menos x está indo para zero. Por quê? Porque o x está indo para 4. Então, esse limite aqui do seno de 4 menos x sobre 4 menos x, quando o x vai para 4, esse limite em vermelho é 1. Sobrou o quê? Sobrou 1 sobre menos x mais 1. O x é 4. 4 mais 1, 5. Então, embaixo sobrou menos 5. Então, ficou menos 1/5. Sim ou não? Sim. O último exemplo. Aqui em cima eu tenho x ao quadrado menos 1. Eu vou caçar lá embaixo x ao quadrado menos 1. Basta eu isolar o x aqui, ó. Quando eu isolei o x aqui embaixo, apareceu o x ao quadrado menos 1, que é igual quem tá com o seno. Por que esse limite vai dar 1? Porque x ao quadrado menos 1 tá indo para zero. O x tá indo para 1, mas o x ao quadrado menos 1 tá indo para zero. Então, esse limite dá 1. O limite de 1 sobre x, quando o x vai para 1, quando o x vai para 1, é 1. Então, esse limite deu 1. Então, qual é o segredo? É você procurar... Não entendi esse não, Cristiane. Não entendi esse. Vamos lá. Você entendeu essa fatoração que eu fiz aqui? Sim, sim. Você colocou o x em evidência. Então, Para poder ficar igual ao de cima. Isso. Então, esse limite aqui, ó, seno de x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando o x vai para 1, isso que está em vermelho vira 1. Vira 1. Esse limite é 1. 1 sobre x. Vira 1 sobre x aí, 1 né? sobre x. Aí você substitui o 1 no x que está embaixo. Vai ficar 1 sobre 1. Ah, tá. Tudo bem. Eu Ficou estou claro. calculando o limite. Tá, ficou claro. Tá? O importante é sempre você ter junto com o seno quem está lá, igual quem está lá embaixo. Aí você pode usar o limite que dá 1. Foi ou não foi? Foi sim. O que justifica isso tudo que eu tô falando é a mudança de variável. Em alguns livros, em alguns textos aí, ele apresenta como única alternativa essa mudança de variável. Em outros textos, apresenta isso que eu estou explicando para vocês, de você observar quem é igual em cima e embaixo. Os dois estão corretos, por isso que eu tô mostrando os dois para vocês aqui, para vocês verem que é a mesma coisa. Um justifica o outro. Então, vocês escolham aí o que vocês querem fazer. No meu gabarito, no gabarito que eu estou montando dessas questões, eu não estou fazendo mudança de variável, tá? Eu estou usando essas fatorações para igualar. Tá? Só uma observação aqui, tá? Antes de finalizar. Perdão. Se no lugar desse 4 que vocês estão vendo aqui, eu colocasse 0, mudava tudo isso aqui, tá? Se eu colocasse 0 aqui, esse 4 menos x, ele não iria para 0 aqui. Vou olhar aqui. Se eu colocasse x tendendo a 0, isso aqui não vale mais. Porque se eu colocar x tendendo a 0 aqui, aqui ficaria seno de 4 e aqui ficaria 4. Então, o limite não seria 1. Seria seno de 4 sobre 4. Esse limite ele está dando 1 por quê? Porque 4 menos x aparece junto com o seno em cima, aparece aqui embaixo e vai para 0. Porque o x está indo para 4. Então, isso tem que ficar bem claro, tá? Sim ou não? Tá bom. Sim, professora, tranquilo. Com isso, a gente encerra a primeira parte de limites.
Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta dessa aula aí? Não, tá tranquilo, professor. É mais fatoração mesmo e fazer ter esse cuidado aí de ser igual, tá? Numerador e denominador, para vocês poderem usar o limite, tá bom? Cuidado, tá? Vocês não estão fazendo cortes, vocês estão usando o limite fundamental. O limite fundamental manda essa galera para 1. Por isso que, teoricamente, some no limite, porque vira 1, tá? Então, é isso que está por trás. Com isso, a gente encerra a primeira parte de limites do curso. Celto! Certo? Alguma dúvida? Certo, professora. Alguma dúvida aí? Não, tranquilo. Professor,